A paz do Senhor, meu querido, minha querida. Que alegria poder te encontrar aqui mais uma vez, nesse espaço onde o nosso coração se abre e o Espírito de Deus tem liberdade para falar. Você não está aqui por acaso. Existe um propósito nesse encontro. Talvez o seu dia tenha sido pesado, talvez o cansaço tenha tentado te calar, mas o Senhor marcou esta hora para te lembrar que Ele ainda está cuidando de cada detalhe. Antes da gente seguir, eu quero te pedir algo simples, mas importante. Se essa atmosfera te faz bem, se essas orações têm alimentado a sua fé, deixa o teu like agora. Isso ajuda a palavra a chegar a outros corações que também precisam de consolo, de fé e de esperança. Quando você faz isso, é como se estivesse dizendo: Senhor, use essa mensagem para alcançar mais vidas. Sabe, às vezes a alma anda tão apertada que parece que nada acontece. A gente ora, espera, se esforça e tudo continua igual. O tempo passa e o coração começa a se perguntar: será que Deus ainda se lembra de mim? Talvez você esteja nesse ponto cansado de correr, de tentar fazer as coisas acontecerem, de lutar por algo que parece sempre escapar das suas mãos. Mas existe um momento em que Deus muda a direção do vento. Quando o céu decide agir, as coisas que estavam paradas começam a se mover. Há situações que você não vai precisar forçar nem empurrar. O que é seu, quando vem da parte de Deus, não precisa de desespero para acontecer. Ele tem um jeito tão suave e tão poderoso de colocar tudo no lugar, que quando você perceber, o favor já vai estar te alcançando. Tem horas em que o próprio Deus te chama pelo nome, mesmo quando o mundo te esquece. Tem dias em que Ele toca o coração de alguém lá longe, só para te lembrar que você ainda faz parte dos planos dEle. Ele não se esqueceu da tua dor, do teu clamor, nem das promessas que te fez. Há um tempo em que o Senhor começa a soprar o teu nome, a despertar memórias, a mexer em corações. E quando isso acontece, não é mais você que corre atrás da bênção, é a bênção que sai à sua procura. Então respira, silencia a pressa dentro de você. Deus está preparando algo invisível agora mesmo. E quando se manifestar, vai ser impossível negar. Foi Ele quem fez. Há uma reviravolta a caminho. E o teu papel não é correr, é permanecer. Hoje o Senhor quer te lembrar que nada dele se perde. Que nenhuma aliança verdadeira se quebra. E que mesmo quando tudo parece distante, Ele continua fiel, movendo os bastidores da tua história. A nossa leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 9, onde a palavra de Deus diz assim: disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no à presença de Davi, e o rei lhe disse: és tu, Ziba? Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da Fiba, casa de Saul, para que eu use com ele da bondade de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: eis que está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então mandou o rei Davi, e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque certamente usarei contigo de bondade por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Aqui só serás voltado, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Essa passagem é uma das mais belas demonstrações da graça divina escondida nas páginas do Antigo Testamento. Um homem quebrado, esquecido e aleijado, escondido num lugar de vergonha, é lembrado e trazido à presença do rei. Mefibosete não pediu por isso. Ele não enviou mensagem, não implorou misericórdia. Ele estava em Lodebar, um lugar seco, esquecido, onde nada florescia. Era símbolo de solidão, de vergonha, de uma vida interrompida,
e mesmo assim o favor o encontrou. Deus moveu o coração de Davi, despertando nele a lembrança de uma aliança antiga feita com Jonatas. E é exatamente assim que Deus age conosco. Ele não se esquece das suas promessas. Mesmo quando o tempo passa, mesmo quando a dor nos paralisa, mesmo quando as circunstâncias nos escondem, Ele continua fiel. A bondade de Davi para com Mefibosete é uma sombra do amor de Deus por nós. Um amor que vai até os lugares mais distantes, mais improváveis, para restaurar aquilo que parecia perdido. E quando o rei o chama pelo nome, tudo muda. O aleijado é levantado, o esquecido é honrado, o caído é posto à mesa. Essa é a atmosfera da palavra de hoje. O Deus que faz questão de lembrar o teu nome e enviar o favor ao teu encontro, não porque você mereça, mas porque Ele tem uma aliança. E quando há aliança, há memória, há propósito, há resgate. Há momentos na vida em que parece que o chão se abre debaixo dos nossos pés. Um tropeço, uma perda, uma queda, e de repente, tudo o que éramos parece ter ficado para trás. Mefibosete viveu isso. Um menino que nasceu para ser príncipe, mas que, por causa da tragédia, acabou aleijado, esquecido, sem nome, sem honra, sem futuro. Um herdeiro que se tornou fugitivo. Um filho de aliança que passou a viver como órfão. A história dele começa com uma queda, mas não termina nela. Porque quando Deus decide intervir, nem a queda é capaz de impedir a promessa. Quantas vezes você já se sentiu assim? Marcado pela dor, preso a uma lembrança, cercado por um passado que ainda sangra. Talvez você olhe para a sua vida e diga, eu até conheci tempos melhores, mas agora só existe um Lodebar dentro de mim. E esse lugar representa tudo o que foi perdido, a alegria, o movimento, a esperança. Mas o mesmo Deus que permitiu que Davi se lembrasse de Mefibosete, também está lembrando de você. Há um tempo em que Deus sopra o teu nome sobre o coração de alguém. Há um tempo em que Ele decide resgatar o que ficou para trás. E quando esse tempo chega, não há distância, não há limitação, não há esquecimento que resista. Mefibosete não se moveu. Ele não enviou um pedido, não buscou o rei. Foi o rei quem o procurou. O favor foi até ele. Assim também é com a graça. Ela não espera você se tornar digno. Ela vai até onde você está, mesmo que o lugar seja seco e esquecido. A Bíblia diz que Davi perguntou, há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade por amor de Jonatas. Essa palavra bondade vem do hebraico hesed, que significa amor leal, misericórdia, favor e merecido. Era a lembrança de uma aliança. Deus é especialista em lembrar alianças. Ele não se esquece do que prometeu a você. Talvez você tenha parado de orar por algo, porque achou que o tempo passou demais. Talvez você tenha deixado o sonho morrer, mas o Senhor está dizendo, eu não esqueci. Eu só estava preparando o tempo. E quando o tempo de Deus chega, Ele muda histórias em um instante. Ele traz o que estava esquecido para o centro da promessa. Ele envia pessoas que se tornam instrumentos do favor dele na sua vida. E você não precisa correr, nem implorar, nem disputar, porque a sua bênção vai sair ao seu encontro. Mefibosete é levado até o palácio. Imagina a cena, o corpo arrastado, o coração tremendo, o medo de ser condenado. Mas ao invés de ouvir uma sentença, ele ouve o som da graça. Não temas, eu usarei contigo de bondade, por amor de Jonatas. É assim que Deus fala com os caídos, não temas, porque a graça não vem para acusar, vem para restaurar. O rei não apenas o perdoa, ele o eleva. Davi devolve as terras, os direitos e mais do que isso, coloca a mesa. E a mesa, Mefibosete não é mais o aleijado. À mesa, ele está no mesmo nível do rei. À mesa, a deficiência não se vê. À mesa, ele é tratado como filho. Quando Deus te traz para a mesa, Ele cobre as tuas feridas com a honra da sua presença.
Quando Ele te chama de volta, é porque vai te colocar num lugar onde o passado já não define mais quem você é. Mefibosete entrou diante do rei dizendo: quem é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Mas Deus não vê você como um cão morto, Ele vê o valor que colocou dentro de você. Ele vê a aliança que ainda fala. Ele vê o sangue do filho que te comprou. E hoje o Senhor está te dizendo: eu não me esqueci da tua história. Eu não esqueci o que te prometi. Eu estou movendo o favor na tua direção. Há um Davi sendo despertado por Deus agora, alguém que vai te chamar, alguém que vai abrir a porta, alguém que vai te colocar no lugar que o céu já te reservou. Você não vai precisar correr. Pegue atrás porque o favor já está vindo. Deus vai te tirar de Lodebar e te colocar à mesa. Vai transformar vergonha em honra, limitação em testemunho, esquecimento em lembrança viva. E todos verão que foi Ele quem te levantou. Senhor meu Deus, meu Pai amado, eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração quebrantado e a alma aberta. Tu sabes o quanto cada um de nós precisa do Teu toque. Tu conheces as dores que ninguém mais vê, as quedas que só o Teu Espírito testemunhou, os lugares secos onde nossa fé se arrastou em silêncio. Hoje, Senhor, nós levantamos os olhos para Ti, o Rei que não se esquece. Tu és aquele que move céus e corações para cumprir promessas antigas. Tu és o Deus que se lembra de alianças, mesmo quando nós esquecemos. Tu és o Deus que vai até Lodebar, até o canto escondido da nossa vergonha, para nos buscar com amor. Eu oro por mim e por cada vida que ora comigo agora. Talvez muitos estejam feridos, aleijados na alma, com sonhos quebrados e fé cansada. Mas o Teu Espírito é capaz de tocar o que está paralisado e fazer voltar à vida onde só havia lembrança. Senhor, fala conosco como Davi falou com Mefibosete. Não temas. Faz essa palavra ecoar dentro do nosso peito. Que ela calhe o medo, a culpa, o desânimo. Que ela nos lembre que ainda há lugar para nós à Tua mesa. Nós reconhecemos, Pai, que por muito tempo tentamos correr atrás das bênçãos, lutar com as próprias forças, forçar portas que o Senhor não abriu. Hoje nós descansamos, hoje nós entregamos. Porque compreendemos que o que vem de Ti não precisa ser arrancado, vem no tempo certo, na hora exata, pela Tua fidelidade. Senhor, envia o Teu favor. Sopra o nosso nome onde for necessário. Desperta os corações que o Senhor quiser usar. Move as situações que pareciam paradas. Que as bênçãos preparadas no céu nos encontrem na terra. Que os Davids que o Senhor levantou nos alcancem com bondade e propósito. Eu oro por restauração. Que o Senhor cure lembranças, limpe feridas, devolva coragem. Que cada um que ora comigo hoje saiba, não é o fim. Há um banquete preparado e o Rei está chamando. Pai, eu te peço, coloca-nos de volta à mesa. A mesa da comunhão, da alegria, da honra. A mesa onde o passado é coberto e o futuro recomeça. E hoje, nesta oração, comece um novo tempo. Um tempo em que não corremos, mas somos encontrados. Um tempo em que o favor nos acha, o amor nos levanta e a graça nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor não desiste. Obrigado porque Tu te lembras de nós, mesmo quando nos escondemos. Obrigado porque a Tua aliança é eterna e o Teu propósito é invencível. Nós te adoramos, Rei da graça. Nós te agradecemos, Deus da lembrança, e declaramos: o tempo de Lodebar acabou. O tempo da mesa começou. Em nome de Jesus, amém. Senhor, agora eu me coloco em intercessão pelos Teus filhos e filhas que estão orando comigo neste momento. Cada nome, cada comentário, cada lágrima derramada diante desta tela, o Senhor conhece. Nenhum pedido passa despercebido diante dos Teus olhos. Tu és o Deus que ouve e o Deus que se move. Eu oro por aquele que está em Lodebar, esse lugar de solidão, de falta, de espera. Por aquele que se sente esquecido, deixado para trás, invisível. Que nesse exato instante o Teu Espírito se mova até onde ele está.
Que ele perceba a tua presença o cercando como um abraço. Que ele saiba que não foi esquecido, que a voz do céu o chame pelo nome e que o favor saia em sua direção. Senhor, alcança aquele que chora por um filho distante. Toca esse coração rebelde, frio, indiferente e faz lembrar o amor que um dia o alcançou. Que o mesmo Espírito que despertou Davi desperte agora a consciência desse filho, dessa filha. Que volte para casa, para os teus braços, para a tua mesa. Eu intercedo, Pai, pelos que estão enfermos. Aqueles que convivem com o peso da dor, com o diagnóstico que o médico não conseguiu mudar. Assim como Mefibosete teve os pés aleijados. Muitos aqui se sentem limitados, impedidos de andar, de prosseguir. Mas Tu és o Deus que renova forças e restitui movimento. Sopra a vida nos ossos cansados. Coloca de pé quem estava prostrado. Que cada corpo enfermo seja visitado agora pelo poder que cura, restaura e levanta. Senhor, eu oro pelos que enfrentam a escassez. Aqueles que têm trabalhado, orado, tentado e ainda assim não têm visto o sustento chegar. Tu és o Deus da provisão. Que portas sejam abertas, que oportunidades brotem onde parecia não haver saída. Que o pão não falte na casa dos teus filhos. Que o favor os encontre, que contratos sejam assinados, que portas se destravem. Eu intercedo também pelas famílias. Senhor, restaura relacionamentos que foram partidos pela dor, pelo orgulho, pela distância. Que o perdão volte a ser o laço. Que o amor renasça. Que casamentos desgastados sejam renovados. Que filhos e pais voltem a se olhar com graça. Que a mesa do lar volte a ser um lugar de comunhão e não de conflito. E por aqueles que estão desanimados na fé, aqueles que um dia acreditaram, mas hoje se sentem paralisados, secos, frios, eu peço, reacende o fogo, toca o espírito abatido, faz arder de novo o amor pela tua presença. Tira do vale quem parou, tira do deserto quem desistiu, traz de volta quem se afastou. Senhor, nós entregamos cada pedido que está sendo escrito nos comentários, cada clamor que nasce do coração e se transforma em palavras diante desta oração. Que o Senhor leia cada uma delas como um perfume que sobe ao teu trono. Eu declaro em fé que milagres vão acontecer. Que o favor do Rei vai encontrar teus filhos e filhas ainda nesta semana. Que testemunhos nascerão deste momento. Que pessoas escreverão dizendo: eu estava esquecido, mas Deus lembrou de mim. E se você está orando comigo agora, eu quero que escreva nos comentários o teu pedido, o teu nome ou um simples eu creio. Porque essa é a tua declaração de fé, o teu ato profético diante do céu. E nós vamos orar por você um a um, crendo que Deus vai fazer. Senhor, que essa comunidade virtual se torne um altar vivo de milagres. Que cada oração aqui levantada seja respondida no teu tempo, com tua perfeição. E que quando o testemunho chegar, cada um diga: não precisei correr atrás. O favor me encontrou. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida uma virada divina. Que o tempo do esquecimento termine hoje. Que o tempo da lembrança de Deus comece agora. Assim como Davi se lembrou de Mefibosete, o Senhor vai fazer alguém se lembrar de você. O favor está sendo despertado no coração de pessoas que ainda nem imaginam o quanto serão usadas por Deus em teu favor. Eu declaro que o som do teu nome será ouvido em lugares onde você não poderia chegar por conta própria. Que portas se abram diante de ti sem esforço, sem empurrão, sem disputa. Que o próprio Deus coloque diante de ti pessoas, oportunidades e respostas que virão como um sopro do céu. Você não vai precisar correr atrás de nada, porque o tempo da corrida acabou e o tempo do encontro chegou. A bênção vai te achar, o favor vai te alcançar, o que parecia distante vai vir ao teu encontro. E quando acontecer, você saberá: foi o Senhor. Eu declaro que o espírito de vergonha está sendo trocado por um manto de honra. Aquilo que antes te limitava vai se tornar testemunho.
Aquilo que te aleijava na alma vai se transformar em plataforma de fé. O mesmo Deus que levantou Mefibosete da poeira vai te levantar do lugar da dor. Que a tua casa volte a ser cheia de vida. Que as conversas se tornem suaves. Que o riso volte a ecoar nos teus cômodos. Que o pão seja multiplicado e a presença de Deus seja o aroma de cada manhã. Eu declaro que o tempo de Lodebar, o tempo do silêncio, da falta, da espera, chega ao fim. O rei te chamou. O convite está feito. A mesa está posta e o teu lugar está reservado. O que era esquecimento se tornará lembrança. O que era desonra se tornará testemunho. O que era queda se tornará ponto de partida. Porque o Deus que te chamou é fiel para cumprir. Eu declaro que sobre ti está o favor do Rei. Favor que abre portas, favor que cura, favor que muda destinos. Que o Espírito Santo te envolva com graça nova. Que o teu coração seja aquecido pela certeza: Deus não se esqueceu de mim. Ergue as tuas mãos, onde quer que esteja, e recebe esta palavra como selo do céu. O Rei te chama, a mesa está posta, o favor está vindo, e a tua história não termina na queda, mas na presença do Rei. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça te encontre, que a bondade te persiga e que a fidelidade do Senhor te acompanhe por todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, permaneça um pouco mais neste ambiente. Não saia correndo. Deixe o Espírito Santo continuar falando com você. Às vezes é no silêncio depois da oração que Deus sussurra aquilo que nenhuma voz humana poderia dizer. Eu quero te convidar de todo o coração a se inscrever neste canal, se ainda não fez isso. Quando você se inscreve, ativa o sino e compartilha esta mensagem, você se torna parte dessa corrente de fé que tem alcançado tantos corações. Você ajuda a palavra a ir mais longe e faz com que outras vidas também sejam alcançadas pelo amor do Pai. Compartilhe esta oração com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Alguém que se sente esquecido. Alguém que perdeu a esperança. Alguém que acha que Deus já o deixou para trás. Seja o mensageiro que leva o favor até essa pessoa. E eu quero te pedir também, deixa nos comentários o teu testemunho, aquilo que Deus falou contigo hoje. Conta o que Ele está movendo dentro de ti. Cada testemunho é uma semente de fé que encoraja outros. E nós vamos continuar orando por você, nome por nome, crendo que a mesma graça que te alcançou hoje vai alcançar muitos outros através de ti. Não esquece, o tempo de correr atrás acabou. Agora é o tempo de ser encontrado. Deus está movendo os bastidores da tua história. O favor está vindo, que essa palavra te acompanhe até o fim do dia. E que o teu coração permaneça cheio da certeza. Deus se lembra de quem confia. Nos vemos na próxima oração. E seja um novo encontro, uma nova visitação, uma nova porção de graça. Fica na paz do Senhor. Amém.